E no Santo Café de hoje, nós vamos fazer um alerta para você. A obesidade no Brasil tem atingido níveis alarmantes. Para falar sobre a gravidade desses casos, nós recebemos aqui no Santo Café a nutricionista Tatiane Rocha. Seja bem-vinda, Tatiane. Bom dia. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito feliz, uma satisfação imensa ser convidado para fazer parte desse programa e abordar um tema que é um tanto importante. E Tatiane, você sabe que você vai ajudar muita gente, que as pessoas, nós estamos vivendo assim, caminhando e a gente não sabe muitas vezes, o que eu posso comer, o que eu não posso, será que isso vai fazer mal, vai fazer bem? Mas o café pode? Pode, então, o cafezinho pode. Então vamos servir aqui o café, tem suco de laranja, tá tudo muito saboroso e vamos ver aí, Caísa, seu cafezinho também. Eu também quero. Pra gente poder começar o dia bem alerta. Sim, sim. E eu sei que pode, café pode, açúcar pode, mas tudo tem que ser no equilíbrio, não é, doutora? Tudo tem que ser com equilíbrio, realmente. Tudo tem que ser equilibrado e o açúcar, na verdade, de forma equilibrada, ele pode ser consumido, porque o açúcar ele eleva os nossos níveis de glicemia. Além disso, a quantidade de açúcar em excesso, ele causa envelhecimento também e também flacidez. Então, nós precisamos de ter um cuidado em relação ao consumo de açúcar. Eu tirei uma colher, porque eu ponho 3, pus 2. Quando ela falou envelhecimento, eu parei. Não vou ficar só com 2. Então... Ô, doutora, mas você falou em excesso. Qual que é a diferença entre obesidade e excesso de peso? A obesidade é quando o IMC está maior do que 30. O IMC normal, para a gente falar com a pessoa tá eutrófica, é até 24,99, que a gente calcula de acordo com o peso e a altura. A partir de 25, a pessoa já é considerada sobrepeso. De IMC acima de 30 já é obesidade, acima de 40 já é obesidade grave. Então, a gente avalia de acordo com a altura e de acordo com o peso de cada indivíduo. O IMC, então, é uma média do peso com a altura. Isso, é o peso dividido pela altura. A altura dividido pelo peso ao quadrado. A gente faz esse cálculozinho e a gente consegue detectar em qual grau que o paciente ele está. Se ele está eutrófico, que é um indivíduo normal, se ele está em obesidade, sobrepeso, ou obesidade grau 1, grau 2, que a partir de 30 a gente já tem que tomar um cuidado em relação a esses pacientes. Tatiane, vamos dar uma olhadinha numa cartela que nós vamos colocar aí no vídeo, que mostra o parâmetro da obesidade que nós temos hoje no Brasil. Olha aí. Pessoas com 18 anos, em 2019, 25,9% da população nesta faixa etária estava obesa, ou está obesa, né? Exatamente. Pessoas com 20 anos, em 2002 e 2003, é o parâmetro que nós tínhamos naquele período, eram 12,2%, ou seja, um crescimento muito grande nessa faixa etária mais nova do índice de obesidade. Exatamente. Já a população adulta, em 2002 e 2003, era 43,3%, mas em 2019 já chegou a mais de 60%. Esses dados são do IBGE. Então, a obesidade está avançando e rápido, né? Está avançando muito rápido, né? E o Brasil, ele tá se tornando praticamente o primeiro lugar em relação à obesidade. Triplicou essa obesidade de 2003 para 2019. E é muito grave. Então, assim, eu vejo que é preciso também atenção mais do governo para olhar um pouco, entrar com mídias, porque a gente vê que a mídia só favorece alimentos industrializados, fast food, e aí a população fica muito propícia a isso. Então, eu vejo que precisa também de cuidado mais do governo para poder a gente buscar a diminuição dessa obesidade, porque a obesidade mesmo, a consequência, a gente sabe que é a ingestão de alimentos com alto índice glicêmico de caloria e também o sedentarismo. E quando a gente tem programas da saúde pública, que a gente estimula a população a fazer atividade física no ar livre, isso consequentemente vai diminuir o índice de obesidade. Então, o sedentarismo ele é uma das principais causas, além da ingestão alimentar. Então, é muito grave esse aumento de 2003 para 2019. O Brasil triplicou, né? Então, é muito preocupante. E a questão da pandemia também
Exatamente, demais. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório que relatam que a principal causa, o gatilho que fez ela ganhar o peso foi a pandemia, a ansiedade, o tempo dentro de casa, ocioso, preocupação com o trabalho, com o financeiro. E a gente acaba gerando emoções, sentimentos emocionais que faz a gente buscar a fome na alimentação. O sentimento, eu sempre pergunto para meus pacientes, você tem fome de quê? Qual que é a sua fome? Porque nós temos fomes emocionais, temos fomes espirituais, temos fomes financeiras. Então, quando você consegue detectar a sua fome, a gente consegue tratar. Então, a maioria das pessoas me relata que a fome era de preocupação pelo financeiro, em relação se o mundo ia voltar ao seu normal como antes. A gente acaba sofrendo por antecipação. Então, a pandemia foi um alarmante muito grave para que isso também chegasse onde nós estamos hoje em relação à obesidade. Crianças também, principalmente. Tatiana, eu queria que você nos ajudasse a entender a diferença entre obesidade e excesso de peso. E nós temos imagens aí das pessoas que foram captadas aí nas ruas, que a gente vê a pessoa um pouquinho gordinha, ou tem um corpo mais cheinho, ou tem a obesidade. Qual que é a diferença do excesso de peso e da obesidade? Como eu disse, o excesso de peso é quando a pessoa está acima do seu peso, mas não está com aquele acúmulo de gordura. Porque quando a gente tem um acúmulo de gordura, quando nós temos a circunferência abdominal maior que o quadril, a gente já relata aí uma obesidade. Então, nós temos sempre que olhar a circunferência. Nós nunca podemos ter a circunferência do quadril, da cintura maior que o quadril. É aquela questão que você falou da formulazinha que vocês vão fazer. Também temos essa fórmula também, que nós colocamos a cintura e o quadril, fazemos um cálculo e aí a gente tem uma média de 0,8 até 0,9, que a gente também... Nós usamos também esse parâmetro. Então, a obesidade, quando você está acima do seu peso ideal. Vamos supor, o meu peso ideal é 70. Se eu dobro esse peso, eu já estou com obesidade. E o excesso de peso, quando você está pouco acima, às vezes eu estou com 70 quilos, mas o meu peso ideal é 70, mas eu estou com 76 quilos, estou com 6 quilos a mais. A obesidade, quando você dobra o valor do seu peso. E aí, quando começa a surgir problemas articulares, porque o nosso corpo ele não suporta um excesso de peso, porque nós somos feitos, o nosso corpo foi feito para suportar tanto X de peso. Então, quando você aumenta, você automaticamente também sobrecarrega seu fígado, os seus rins, o seu pâncreas começa a produzir uma maior quantidade de insulina. Por isso, a diabetes tipo 2 também, porque o pâncreas fica louco produzindo insulina conforme você está comendo. Então, o excesso de peso, ele traz várias doenças, a obesidade traz várias doenças. Tem um estudo que comprova que a obesidade, ela é uma das principais causas, obesidade e sobrepeso, de doenças, de morte por doenças causadas por obesidade e sobrepeso. Esteatose hepática, que é a gordura no fígado, diabetes, hipertensão, problema renal, porque a diabetes é a principal causa de problema renal. Então, hoje a maioria das pessoas que entram em hemodiálise ou diálise é por causa da diabetes, até mesmo o transplante. E qual que é a causa da diabetes tipo 2? A ingestão alimentar de alto índice de açúcar, carboidrato também faz parte, que ele tem o açúcar. Às vezes eu estou comendo um pão e acho que ele não tem açúcar. Mas o carboidrato, ele faz a conversão de açúcar no nosso organismo. Tem, mas a frutose, ela é uma fruta mais saudável. O açúcar é mais saudável. O açúcar é mais saudável. Então, a gente precisa se atentar a esses fatores. E a questão, então, diante de tudo isso que você já falou, quando a gente pensa em obesidade, a gente não pensa só na alimentação, não. Tem muitas coisas que são envolvidas. Exatamente. A pessoa não quer obesa porque ela quer ser obesa. Eu falo como a depressão. Às vezes a pessoa é depressiva não é porque ela quer ser depressiva. Tem fatores que envolvem a pessoa chegar na depressão, assim como tem fatores que envolvem a pessoa chegar à obesidade. Em fator genético, nem sempre o fator genético predispõe a você a ter. Se você tiver uma boa qualidade de vida em ingestão alimentar, por mais que o fator genético está ali, o seu gene está ali, mas você...
cuidando dos seus hábitos alimentares, você não vai chegar à obesidade. Então, a obesidade, ela envolve fatores fisiológicos, fatores hormonais, fatores sentimentais, Até o emocionais. A tireoide causa... Exatamente, excesso assim, de peso. a tireoide, ela causa, porque ele é um hormônio, se eu tiver hipotireoidismo, o nosso metabolismo ele fica mais lento, né, e dificulta, mas não é um motivo para obesidade. Eu tenho pacientes que têm tireoide, a gente retira alguns alimentos, como por exemplo os alimentos verdes, alimentos crus, que eles não podem fazer ingestão, porque implica um pouco na liberação do hormônio, da glândula tireoide, mas consegue perder peso. Então, às vezes, a gente usa esses fatores hormonais como uma desculpa para não chegar lá, né? Como também idade, tem pessoas que usam a idade para, meu metabolismo está lento, mas o que faz o metabolismo ser lento é a quantidade de massa muscular que você tem no seu corpo. Então, se você tem uma quantidade... eu tenho pacientes com 54 anos que perderam 15 quilos e não é idade. É alimentação rica em proteína e fator atividade, que faz com que a pessoa consiga perder peso sem ter que fazer cirurgia bariátrica. Agora, então, a gente consegue chegar lá. Tatiane, falando do hábito da vida das pessoas, né, do homem e da mulher de hoje. Então, você tem a comodidade, por exemplo, de chegar na sua casa à noite, não estou afim hoje de cozinhar, vou lá no aplicativo, peço a comida, ela chega prontinha. E aí eu como aquilo, hoje foi legal, amanhã vai ser de novo e amanhã vai ser de novo. Então, ou seja, essa facilidade da vida moderna, de você pedir a comida, ela chega pronta, isso também leva as pessoas a bagunçarem a sua dieta e acabar promovendo a obesidade? Porque eu conheço pessoas que chegam em casa, se jogam no sofá, pedem um aplicativo e ficam esperando chegar a comida. Exatamente, eu tenho muito problema com isso, porque as pessoas querem comodidade, trabalhar até 8 horas da noite, quer chegar em casa e não quer se expor a cozinhar, a fazer a alimentação. Então as pessoas precisam entender essa importância. Você? Não, eu não falei de você, Caísa. Olhando assim. Você usa o aplicativo? Muito pouco. Tá, mas vamos voltar com a Tatiane. Isso é um fator muito complicado, porque eu tento mostrar para meus pacientes que a gente precisa cozinhar, nós precisamos de comida de verdade, porque ali você sabe o que você está fazendo, o que você está colocando, a comida é fresquinha, do fast food até chegar em casa pode ocorrer uma contaminação cruzada, e quando você faz alimentação em casa, você gera vínculos com a sua esposa, com seus filhos, a gente senta à mesa para fazer as refeições, e você sabe o que realmente você está comendo. E às vezes a gente quer um sanduíche, uma pizza, alimentos que são com alto valor mesmo calórico, pela praticidade. Eu não quero cozinhar, eu quero uma pizza. Tenho vários pacientes que me relatam isso. E eu tento mostrar que esse não é o melhor caminho, que a gente precisa organizar a nossa vida, a gente precisa começar a organizar a nossa semana no domingo. Prepara as refeições, deixa congelada, pelo menos de 3 em 3 dias, tira um dia na semana para fazer uma refeição fresquinha na hora. Então, a gente tem uma gama de fatores aí que podem nos ajudar, porque se a gente quer comodidade realmente, a obesidade vai chegar. A não ser que a pessoa tenha um padrão de vida muito grande, que ela consiga pedir saladas de alguns lugares, que a gente sabe que tem salada e grelhado, mas assim, para a população mais carente, não consegue. É aquele sanduichão gordo, é aquela panelinha. O irmão já pensou no sanduichão. Gorda. Se a gente faz a ingestão uma vez na semana desses alimentos, eu como nutricionista, eu faço. Eu não vou falar para vocês que não, porque nós somos seres humanos, mas se uma vez no mês, eu faço a ingestão às vezes de um sanduíche, aí eu retiro o bacon, eu retiro a salsicha, e eu faço essa ingestão. Mas por que vai tirar o bacon? Eu acho importante, ainda mais para quem está na luta e para perder peso, às vezes, eu queria tanto um sanduíche, mas aí é importante fazer isso, né? Então tira o que é mais gorduroso e daí você vai matar a vontade. Essas pessoas que têm compulsão alimentar, a gente jamais pode retirar tudo que ela gosta, é gradativo. Se você é acostumado a comer 4 pães francês, tem gente que come 4, 7, 8 sentado no café. Então a gente vai diminuindo, vamos diminuir para 3, vamos diminuir para 12, para 1, até a gente conseguir ficar sem. Então é gradativo. Se você retira, o paciente não vai fazer, ele vai continuar comendo, vai causar mais ansiedade e nunca mais ele vai voltar. Então tratar essas pessoas com sobrepeso e obesidade com bastante carinho e mostrar a forma com que ela vê o alimento, faz toda a diferença.
A forma que você vê o alimento. Se você olhar para o alimento e começar a olhar para ele, o que ele vai te trazer de benefício, de malefício, você começa a ser mais seletivo. Como que esse alimento vai nutrir as minhas células? O que ele vai trazer de bom para as minhas células? Porque as nossas células, ela responde àquilo que você dá para ela. E nós somos responsáveis pelo estado de saúde onde nós estamos. Porque é a gente que faz a escolha dos nossos alimentos. Então, agora, eu mostro isso. Tatiane, tem sido muito comum casos de obesidade até na primeira infância. Até as crianças já estão com obesidade. Em qual fase da vida a obesidade é mais preocupante? É bem no início mesmo. Porque, assim, a mãe, o bebê começa com 6 meses ali, a mãe já começa a fazer a ingestão de gorduras na criança, de pão de queijo na criança. Então, o preocupante é ali quando a gente começa a introdução alimentar do bebê. Então, os pais têm que estar super atentos, porque se você começa a oferecer ali para a criança o estímulo do doce, o estímulo da gordura, ela já vai, o paladar dela já vai ser mais voltado para isso. Então, se você não oferece essas coisas, ou você deixa para oferecer mais lá na frente, a criança vai descobrir, ela vai começar a ter esse controle. Então, quando você começa a fazer a ingestão na criança ali a partir dos 6 meses de idade, porque eu vejo muito, a partir de 1 ano de idade, tem um bebê com 1 ano e 5 meses que está pré-diabético pela ingestão da mãe. Nossa, de pão de queijo, dando refrigerante. O que tem de nutriente nesse alimento que um bebê nessa faixa etária precisa? Então, é a conscientização mesmo da família, porque isso é muito preocupante. Porque esse bebê pode ser que ele nem iria ter diabetes, mas pela ingestão desses alimentos precocemente, essa criança acaba desenvolvendo ali essa diabetes pela mãe. Ai, o que tem, tadinho, ele quer, tá com vontade. Não, ele não conhece, você que está ali oferecendo. Então, fala que nós, pais, somos responsáveis também pela alimentação dos nossos filhos, pela saúde dos nossos filhos, porque é a gente que oferece, eles não sabem ainda. Então, a maior preocupação é no início mesmo, da introdução alimentar. Tudo começa na introdução alimentar do bebê. E é importante ressaltar, né, Tatiane, que a obesidade é um fator de risco na Covid-19. Extremamente. Porque o que acontece de agravar? A pessoa que ela é obesa, ela já tem várias inflamações dentro dela. Então, se ela recebe mais um estímulo de fora, isso vai agravar mais pela quantidade de substâncias inflamatórias que ela tem. A pressão alta, diabetes, obesidade. Está tudo em desequilíbrio. Está tudo em desequilíbrio. Então, aí vem o Covid-19 numa pessoa que está sobrepeso, ela já está assim, totalmente com risco mesmo de agravar problemas respiratórios, porque já está inflamada, né? E aí vem essa enfermidade e aí acaba ressaltando aí e agravando o que a gente vê muito aí, pessoas obesas aí, às vezes levando até mesmo à morte. Aí junta a falta de vitamina D, que também é um problema, que eu vejo que é quase um problema de saúde pública mesmo. Eu sempre falo que nós temos, além da pandemia, nós temos uma hipovitaminose de vitamina D, porque se o governo olhasse com carinho a vitamina D, eles iriam suplementar a vitamina D em alimentos, fortificar o leite com vitamina D. Fora do Brasil, a gente tem essa fortificação, essa suplementação da vitamina D, assim como aqui no Brasil nós temos o Programa Nacional de Suplementação de Ácido Fólico e Ferro, para alcançar quem? As famílias carentes. Então, a vitamina D, se estivesse em níveis adequados no nosso corpo, iria prevenir bastante o Covid-19. Tatiane, essa falta de vitamina D, até saindo um pouquinho aí que eu acho importante, pode provocar até doenças degenerativas, não é? Extremamente, porque a vitamina D, ela dificulta a absorção do cálcio pelo intestino, ela dificulta o estímulo da glândula paratireoide. Então, a falta de vitamina D não deixa a absorção do cálcio, então tem artrite, osteoporose, vários problemas aí causados pela deficiência da vitamina D. Tem que cuidar da alimentação, Tem. Sem dúvida. E aí, nessa história do cuidado, eu queria que a Tatiane desse uma dica assim, bem prática. Então, hoje, por exemplo, eu vou almoçar num restaurante. Aí, vamos lá em casa mesmo, vou lá em casa almoçar, eu vou preparar o meu prato, tá lá tudo pronto, tem as verduras, a salada e tem o que está cozido, né? O arroz, o feijão, a carne, alguma outra coisa. As pessoas costumam começar pelo quente e não vão pela salada. Qual o melhor jeito de montar o prato para
para ter uma dieta mais equilibrada? É pela salada. Se a gente pudesse, eu sempre dou esse conselho. Vamos fazer primeiro a ingestão da salada, faz aquele prato bonito, de folhosos, come ele, saboreia, coloca azeite, limão. Depois você vai comer o arroz, o feijão, as carnes, outros alimentos com carboidrato. Mas, infelizmente, não é essa nossa cultura, o nosso hábito alimentar. Então, já que não consegue comer o prato de salada separado, então vamos montar o prato com a maior parte de saladas e verduras. A porção menor é a porção de carnes, sempre com uma fruta. E 1/3 do prato é onde ficam os carboidratos e as leguminosas. Então, é porcionar. Coloca metade do prato. Eu falo assim, divide o prato no meio. A maior parte de salada. A parte menor é de carnes e ovos. A outra parte, a gente divide entre o feijão e os carboidratos. Que a gente pode substituir o arroz por batata doce, mandioca, macarrão também. Então, assim, a gente tem uma série de fatores aí que a gente pode estar fazendo essa brincadeirinha. Eu tenho por hábito, por conta lá de casa, do convento onde eu moro, de comer primeiro a salada. O Padre Bidon que me incutiu esse costume. Então, eu como primeiro a salada. E aí depois, quando a gente vai botar o restante da comida, eu já não tenho tanto apetite. Eu Exatamente. já coloco um pouco menos. Acho que até uma estratégia interessante para evitar a pessoa abusar muito quando ela já começa no mais pesado, né? Exatamente, porque a salada ela é rica em fibras, água, os folhosos. Então, quando você faz a primeira ingestão de fibras, que é a salada, e você mastiga devagar, automaticamente o seu cérebro começa a receber esse estímulo da saciedade. Então, isso é muito importante, você comer devagar, você ir para a salada, porque as fibras que contém nos folhosos, no tomate, nas saladas em si, elas te dão mais saciedade no nosso estômago. Por isso que as pessoas obesas, elas ganham muito peso, porque elas não comem salada, comem alimentos com alto índice calórico. Esses alimentos, eles entram de uma vez para a corrente sanguínea e dali 10 minutos, 15 minutos você está com fome, porque não tem fibras. Quando você come um alimento rico em fibras, ele vai liberando picos de insulina aos poucos na corrente sanguínea. Então, isso dificulta a sua vontade de comer novamente. Então, o que acontece com a salada? Quando você faz a ingestão da salada, e ela sendo rica em fibras, ele vai liberando os picos de insulina aos poucos e você mastiga, você manda o estímulo para o seu cérebro que você está comendo e, consequentemente, vai chegando à saciedade. E quando você vai fazer a segunda parte do prato, você já não está com aquela fome exacerbada. Então, você vai ter esse controle. Então, o ideal é sempre fazer dessa forma. Eu não gosto muito de doce. Eu prefiro, quando for fazer a opção de comer algo, eu sempre faço a opção pelo que de sal. O doce é um vilão nessa luta para perder peso? Como que é? Eu posso, não posso? A gente pode tudo, né, na verdade. São escolhas que nós temos que fazer. Se você faz opção de um doce, um chocolate 70% após o almoço, não tem problema. Agora, se você faz a ingestão não consegue fazer a ingestão de 3 quadradinhos de chocolate 70%, aí você já quer comer a metade da barra, depois é para a barra inteira, aí você quer um doce de leite ali, não quer só uma colherzinha, você quer uma colher cheia. Então, infelizmente, a gente tem o controle mesmo. Posso comer doce? Posso comer doce, não tem problema. A gente não precisa tirar o doce da nossa vida, é o equilíbrio. Muitas vezes as pessoas pensam que para resolver a obesidade tem que partir para agressão, né? Então, vai lá, faz a redução de estômago, corta aqui, corta dali, mas talvez isso seria um caso extremo. O mais importante é a educação do dia a dia da alimentação. Educação alimentar, exatamente. Eu sou um pouco contra a cirurgia bariátrica, a não ser em casos de extremo. Primeiro a gente tenta com a alimentação e educação alimentar, porque a educação alimentar, principalmente do obeso, começa na mente. Você tem que mudar a sua mente. Quando você muda a sua mente, você muda o corpo inteiro. Mente saudável, corpo será saudável. Se a gente tentou ali, a gente não conseguiu, aí a gente parte para uma outra opção. Mas de primeira linha, de primeira mão, é realmente a educação alimentar, porque a gente vê que tem pessoas que conseguem sim. Porque não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica se você não mudar a sua mente. Você vai ter o reganho. Então, quando você trabalha a mente, quando você entra dentro do seu psicológico, você começa a entender, olhar para o alimento e ver o que ele vai te causar de danos dentro das suas células, câncer e várias outras coisas que vão surgir, você começa a ser mais seletivo, você começa a entender
que você precisa de fazer escolhas corretas. Então, eu não sou a favor, a não ser em casos extremos, porque eu tenho pessoas que conseguem perder peso. O paciente que está comigo com 120 quilos, hoje ainda está com 100 quilos. Então, a gente consegue sim, é questão de mudar. É fácil? Não é fácil. Foram aí mais 6 meses trabalhando na cabeça de uma pessoa com obesidade para ela conseguir hoje chegar no nível em que ela está. Exige um esforço. Existe um esforço. Assim, e eu, como nutricionista, eu sempre gosto de trabalhar a parte psicológica, comportamental, ensinar o paciente a mostrar que tudo está na mente, que ele tem que dominar a mente dele, que ele está comendo por fome fisiológica ou por fome emocional, por vontade ou por necessidade. Quando você para, olha para o alimento e fala, não é necessidade, é vontade, então não vamos comer. A sua fome é de quê? Vamos tomar uma água primeiro? Às vezes nós estamos desidratados e o nosso cérebro manda estímulo de fome. Então, a gente precisa cuidar. O sono também, nós temos hormônio da grelina e da leptina, que são hormônios que, se você não dorme bem, você estimula o hormônio mais da fome e o do acúmulo de gorduras. Então, uma noite de sono também favorece para a obesidade. Se você não dorme a noite de sono ideal, isso favorece também para a obesidade. Ah, já sei, porque ontem eu cheguei em casa com muita fome. Por quê? Hoje eu cheguei aqui na FIP e falei, gente, mas eu não sou de ter muita fome. E eu estava com muita fome. Acordei hoje com muita fome. Era o sono. Não havia tido uma noite boa de Aí sono. eu não sabia disso, agora você falando, eu olhei e falei assim, então é por isso, porque eu não sou de sentir tanta fome assim, de ter tanta fome, mas eu estava com muita fome. Então era o sono. Exatamente. Nós temos o hormônio, a leptina e a grelina. A leptina ela é o hormônio da saciedade. E a grelina é o hormônio da fome e do acúmulo de gordura. Então, se você não dorme direito, você acorda com mais fome e o acúmulo de gordura também. Então, Entendi. a gente precisa de ter um sono e você estimula mais a produção desse hormônio. Ele vai te trazer toda hora a sensação de fome. Então, tem que cuidar, tem que ter um sono adequado e para que a gente consiga ter uma vida saudável. Tatiane já falou bastante a respeito da responsabilidade pessoal, né, que cada pessoa precisa ter no cuidado da sua saúde, no cuidado da sua alimentação, desde a montagem do prato, a organização do seu dia a dia e também a importância de se mexer, né? As cidades têm aí áreas para pessoas caminharem, fazerem um exercício, uma atividade física, uma caminhada que seja. Então, muita coisa já está aí, muita coisa ainda precisa ser feita, como você também lembrou, né, Tatiane, por parte dos governos, para tentar reduzir esses índices de obesidade na sociedade, mas a responsabilidade de cada pessoa no cuidado com a própria saúde é fundamental, indispensável, e que cada um possa, na sua realidade, né, dar esse passo. Quero agradecer, então, a Tatiane Rocha, nutricionista, que trouxe para a gente tanta informação importante nesse Santo Café. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme.